É um negócio ridículo. É insustentável. A palavra para o ridículo é insustentável. E aí, o que que depois demanda essa insustentabilidade? A insustentabilidade disso. Então, assim, o mundo, a gente tem hoje o carro elétrico, a gente vai ter todos esses desenvolvimentos que são criativos por necessidade, a gente vai ter os estados não podendo mais funcionar como eles são, o atendimento só às elites vai produzir uma má qualidade de vida, como se você estivesse sendo invadido por um outro povo, né? Mas a invasão é interna, né? A produção de zumbis dentro das cidades. A gente tem um pouco já disso. Né? A gente tem esse lugar dos abandonados, você tem a Cracolândia, você tem isso lá. A parte do filme de ciência. De, de, Blade Runner. é essa ficção científica pelo lado que vai ter que empurrar para um outro mundo, porque o mundo vai ficar cinza, seja pelo uso do petróleo em excesso, e ele vai ficar cheio de zumbis. Eu só acho que é muito mais rápido do que isso que você está propondo. Eu acho que essa coisa vem muito mais rápido. A velocidade que a cultura digital imprimiu nos processos políticos e culturais traz para dentro de uma geração mudanças que foram impossíveis. A eletricidade, por exemplo, ela era tão disruptiva quanto a internet, só que levou 200 anos para se estabelecer e mesmo assim ainda não está. É revolucionário, mas o ser humano é organismo. E o organismo, ele não é. Isso é a tecnologia. A gente tem. Eu que sou uma pessoa que trabalha com essas linguagens e tudo mais, tem sonhos civilizatórios do período bíblico não ainda conquistados. Ok, a gente está num processo acelerado que eu não quero comparar. A gente vem numa curva E o salto quântico, no ponto de vista espiritual? esse salto quântico ele é imaginado há milênios pela sociedade. Na verdade, Abraão, quando ele sai da sua cultura, ele sonha com uma nova terra. Você vê a briga que você tem hoje lá no Oriente Médio, ainda é tão primitiva que ela não acompanhou a nova terra, a terra sonhada que o Criador iria mostrar para Abraão, que ele vê e será como as estrelas do céu e tudo mais. É esse lugar de salto quântico do ser humano, onde o ser humano é um ser real. E o caminho não é simplesmente abrir as águas. Não, abrir as águas é uma metáfora Salto quântico. de salto quântico. Todas essas metáforas, a saída de Abraão, que sai da sua terra, da sua parentela, em busca de uma nova cultura que atenda a sua dimensão humana nova, é revolucionária. Né? A saída do Egito, de um povo que é escravizado, que o status quo jamais poderia ser vencido, e tem um líder, e o líder, não, vamos, não sei o que lá, e eles se veem naquela impossibilidade. E eles atravessam um mar que é uma metáfora linda, né, que o Leonardo Boff foi resgatar até nos nossos tempos, né? Ela é linda e a figura de Jesus mesmo, que é uma figura que vai para esse lugar onde ele se dá conta que a consciência humana, porque é muito interessante, Jesus é um personagem de um período de revolução, os hebreus lá estão ali se rebelando contra o Roma que invadiu, né, eles são oprimidos ali por uma potência externa, e eles pensam como se livrar dessa potência, com um problema muito grande. Um povo pequeno, uma potência equivalente a, sei lá, a grande potência americana hoje, dominados. Então não tinha perspectiva nenhuma. Então eles imaginam como vencer. Alguns querem ir para a briga. Né? Jesus é um personagem desse. Não, a briga ela é quântica. Né? Então toda essa linguagem ela já existe ali. Pelo amor, por essa revolução que ia fazer as armas derreterem, né? Porque a consciência humana, o ser humano olhando e rindo da espada, né? Esse sonho. A Monja Coen usou essa metáfora ontem. Então, assim, exatamente. Mas até você chegar a esse lugar, ninguém quer largar a espada. Né? E esse lugar, ele está às margens da nossa humanidade. Ele já é uma coisa que todo ser humano sabe. Né? Mas é muito distinto esse lugar onde você onde você
e isso se torne também uma massa crítica suficiente, porque não é só a iluminação da monja, né? Ela pode, inclusive, dizer tudo o que tem que ser dito, como talvez Jesus tenha dito e outros personagens que vão para esse lugar no Oriente e entendem um lugar de paz que não é o lugar de mais riqueza e tudo mais. Isso já é um patrimônio da humanidade, né? Não como um lugar ridículo, como uma abstração de malucos e tudo mais. Isso é uma compreensão, né, da humanidade. Mas não se estabelece porque, de novo, as mensagens da realidade na direção contrária ainda são tão maiores do que isso se estabelecer para um ser humano, que um indivíduo se ilumina, mas ele se ilumina e se apaga. Mas eu acho que como o movimento hippie que você falou, em muito pouco tempo fez aquele boom, naquela maluquice naquele momento, ele renasce agora com a possibilidade de, muito menos tempo, eu vivo falando doidamente que eu em vida, eu falo isso assim, eu estou com 75, que eu em vida ia ver coisas que eu já vi. E eu acho que eu ainda vou ver coisas que são... Uma coisa interessante. Tem grupos de empresariado. Esquece o hippie. O hippie com certeza tem esse lugar. Mas eu vejo o quanto empresários hoje têm uma clareza que deve ser similar a quando as pessoas, alguns, digamos assim, empreendedores há 150, 200 anos atrás, diziam, deixa a escravidão, abandona a escravidão. A escravidão é uma coisa né, insustentável nesse lugar do ridículo. Né? Não há sociedade que possa ser uma boa sociedade com escravidão. Né? Pensando em qualidade mesmo. Sim. Assim como você tinha um empresário que virou anti-escravagista, né? Você tem um empresário hoje anti-escravagista, anti-opressão, com o desejo de criar uma economia com mais qualidade. Não interessa para ninguém a instabilidade desse lugar onde a gente está no Brasil hoje. E no mundo, não é só no Brasil. O Trump nos Estados Unidos cumpre um papel extraordinário de mostrar o ridículo desse tipo de caminho. Mas essa possibilidade dessa ruptura dentro do empresariado me parece uma coisa absolutamente clara e uma necessidade de... Agora, o salto que tem que ser dado, ele não passa por uma lógica industrial, e é essa a lógica que precisa ser vencida. A impressora 3D vai fabricar na tua casa metade das coisas que você compra para a tua casa. Mas essa lógica... Inclusive, eles já têm bife, já tem carne a partir de molécula, que você pode comprar e mandar vir por drone na tua janela, você enfia aquilo lá numa impressora 3D e você faz bife de uma vaca que nunca existiu. Mas veja bem, é interessante, as próprias religiões, que hoje são ruínas, literalmente são ruínas do passado, né? São muitas vezes montagens de estruturação, de sentido da vida, do universo e tudo mais. Elas estão sofrendo essa corrosão. Elas têm que se capitalizar de espiritualidade. Elas têm que ir para esse lugar que tem a ver com hippies, que tem a ver com lugares de consciência, que é o lugar de origem, inclusive, das religiões. Todos os iluminados que abriram as religiões, que iniciaram essas religiões, falavam dessa revolução, desse salto quântico. E o cogumelo como caminho disso. Como parte disso, por que não? Se isso está assim como tem outras coisas que Deus deu, né, que a natureza que colocou para a gente aí. Sim, porque às vezes uma pessoa que tem acesso a isso entende num lugar... eu conheço várias pessoas, e isso foi o movimento hippie que trouxe, com os psicodélicos e tudo mais, a ideia... Né, sem misturar esse lugar capitalista que é hoje as drogas, né, que é uma mecânica, né, o lado escuro de um comércio, é um comércio dessa mesma realidade e tudo mais. Mas é muito interessante que os psicodélicos permitiram a uma geração inteira ir para um lugar, às vezes, de amor, de fraternidade, experimentarem isso. Né, nessas tripes e tudo mais, experimentarem isso como uma desconstrução
do único lugar onde a vida parece que faz sentido, que é É um salto quântico, né? é um salto quântico Comportamental. que não se estabeleceu ainda, né? Esse estabelecimento dele, ele é cumulativo. É disso que a gente estava falando antes. E eu acho que esse salto quântico ele é a transgressão maior a isso que a gente dá nomes, certos, digamos assim, vetores de resistência, chamam de capitalismo, né? E que muitas vezes também colocam os seres humanos muito assim em categorias, como se tivesse... também tem algo primitivo, acho que a gente vem até as esquerdas, às vezes tem uma linguagem primitiva desse lugar, assim, muito das tribos, a minha tribo versus a sua e tudo mais, que eu acho que esse salto quântico quem vai estar nessa fileira, né, revolucionária, assim, em todas as ordens. É religiosos, é empresários, é trabalhador, todo mundo, de alguma forma, assim, que vai fazer esse salto quântico. Ele não é a vitória de um grupo que impõe um novo regime a outro grupo. Isso a gente vem experimentando há muito tempo. Mas a falência do capitalismo como solução para o mundo também ajuda muito a essa compreensão, a essa percepção, que tem que mudar o paradigma mesmo. E vai ser uma falência implosiva. Ela é uma falência que vai aparecer pela falta de qualidade que está produzindo, por todos esses que são, digamos assim, que lideram de alguma maneira processos e tudo mais, entender que não atende a eles também, né? Enfim, é um processo que eu espero que esse acelerar dos nossos tempos esteja pelo menos em ritmo aproximado aí com esse lugar assim de crescimento mesmo, de evolução do próprio ser humano. Não acho que é igual, eu acho que é muito mais acelerado essas possibilidades. Elas vão, inclusive, incrementando, vão atropelando e tudo mais né, esse processo. Acho que a gente vai ter muitos momentos difíceis de instabilidade. Já estamos tendo, né? Já estamos tendo, mas eu acho que vem mais. Eu também acho, o apocalipse sinal é isso. Se a gente olhar assim, e aí é um pouco assim o meu território aqui, essa visão, né, assim, milenar que as tradições têm de um período, essa judaico-cristã que tem esse lugar messiânico, essa visão messiânica, ela sempre imaginou as coisas vão ficar muito ruins. As coisas vão ficar muito ruins. Tem um outro elemento que a gente não falou, que é o individualismo, que é essa coisa né, que hoje é engraçado que os rabinos diziam uma coisa, rabinos aqui como líderes, né, e diziam que antes da chegada desse salto quântico, vai ter um momento muito estranho, porque as pessoas todas vão se dizer rabinos. E eles olhavam isso como um momento... São os falsos profetas, né? Mas no lugar em que as pessoas vão ficar tão empoderadas que todo mundo vai estar no mesmo nível, né? Mas que esse não é o salto quântico, esse é o falso salto quântico. O salto quântico não é todo mundo se empoderando cada vez mais e todos os indivíduos empoderados. Esse é um lugar consumidor, consumista, etc. Na verdade, o empoderamento ele é um empoderamento da nossa essência, que vem vindo com os meninos, com a molecada que está crescendo agora 7, 8 anos, filosofando. É um processo evolutivo muito mais poderoso que o revolucionário. E aí eu estou dizendo, os grandes revolucionários são aqueles que nascem de uma nova geração e eles já vêm, sei lá, eu explicar isso aí, das epigenéticas, não sei lá, de processos que são maturados e que, de alguma maneira, vão se estabelecer. Todas as lutas, elas são fundamentais.
evolutivas e não revolucionárias necessárias.